Olá pessoal, saudações a todos. Meu nome é Charles Dias e você está no canal de Desenvolvimento Pessoal e Profissional. Desde já eu expresso aqui minha gratidão e encorajo você a continuar se permitindo se desenvolver pessoal e profissionalmente, se inscrevendo aqui no meu canal e ativando o sininho, porque todos os dias tem vídeo novo para você. Hoje, em especial, eu vou tratar de um assunto que é bem polêmico e também bastante necessário. Deve ser abordado a fim de que as pessoas despertem acerca de como elas estão se relacionando com as outras, principalmente quando se trata de instituição igreja, corpo de Cristo, as pessoas que trabalham na obra de Deus. Eu vou falar hoje sobre unidade, falar hoje sobre a forma como as pessoas estão se integrando e andando juntas, decidindo andarem juntas, com um propósito de honrar a Deus, de amar ao outro como a si mesmo. Eu já preguei essa mensagem na época que eu realizava um encontro de adoração, comunhão e intercessão. Você pode encontrar essa página lá no meu canal. Meu canal não. Você pode encontrar essa página no Facebook. Eu fiz uma página, você pode colocar lá assim, Encontro de Adoração, Comunhão e Intercessão. E aí você vai achar. Tem inclusive posts diversos, temáticas diversas acerca dessa área espiritual. E uma delas que eu escolhi para abordar foi sobre unidade. Eu coloquei o tema lá, unidade ou falsidade? E é esse o tema que eu vou colocar nesse vídeo aqui, porque eu vejo que é bem oportuno e, por vezes, o título, ele chama a atenção das pessoas, elas se interessam de ver o conteúdo, o que foi dito, que foi abordado, que foi explicado, enunciado durante a produção. O que tem de mensagem ali, que seja significativo, relevante, importante para nós hoje. E essa é uma temática que, desde a época em que há gente na Terra, ela é necessária de ser abordada. Por quê? Eu vou tratar um pouco mais para frente, um pouquinho mais atrás, ali na época de Paulo, o apóstolo Paulo. Eu encontrei, quando eu fui fazer essa mensagem sobre unidade, eu encontrei no Novo Testamento, fiz uma busca rápida e encontrei 36 referências. 36 referências bíblicas a respeito de unidade, falando de alguma forma sobre relacionamento com as outras pessoas, sobre andar junto, andar em união, enfim. Eu não vou elencar nenhuma delas, não vou ler nenhuma, agora são 36. Eu escolhi ler uma que está no Velho Testamento, que é lá em Salmo 133, que diz assim: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O que eu entendo aqui? Que Deus se agrada de que nós venhamos respeitar e amar o nosso próximo. Temos que nos abraçar, temos que nos respeitar, desenvolver a nossa autoestima e, junto a isso, temos que olhar com olhos de misericórdia, de perdão, de bondade, de apreço o nosso próximo, que muitas vezes é diferente de nós, no temperamento, na personalidade, no jeito de lidar com as situações, com as coisas de modo geral, mas nós temos que encontrar pontos em comum, pontos de concordância, e mesmo que não venhamos concordar sobre tudo ou a maior parte das coisas, temos que considerar atentamente, respeitosamente, o ponto de vista do outro, o posicionamento, a opinião, sem querer que o outro seja igual a nós. Essa diversidade
ela nos aproxima, deveria nos aproximar. Na verdade, não é a diversidade, não é a pluralidade que nos afasta, é a nossa atitude frente a isso, que muitas vezes é de preconceito, é de intolerância, julgamento, de acepção de pessoas. Escolhemos muito as pessoas com as quais nós vamos nos relacionar. Isso é saudável, porque há pessoas que têm um comportamento muito tóxico, venenoso, nocivo, e elas acabam minando a nossa vida em diversas áreas, principalmente espiritual e área social. O que eu estou falando aqui hoje vai muito além do espiritual, tem a ver com o social também. Nesse lidar com o outro, com o que é diferente de nós. E para andar em unidade, nós precisamos tomar ali o comprimido da humildade. Para andar em unidade, nós temos a necessidade de tomar o comprimido da humildade. O que é humildade? Humildade é o reconhecer o meu erro, as minhas falhas, as minhas vulnerabilidades. Em vez de olhar para o outro o tempo todo com lente de aumento e para mim com lentes coloridas, maravilhosas, eu tenho que ter um olhar honesto, sincero a respeito de quem eu sou e de que eu não sou perfeito, de que as minhas imperfeições em Cristo eu posso cooperar com Ele para que elas sejam consertadas, sejam reparadas. E de forma alguma eu vou continuar sendo, eu vou ser perfeito um dia. Não. Mas vai haver uma diferença de que pouco a pouco, dia após dia, eu vou progredir, eu vou me tornar uma pessoa mais agradável, mais sociável, mais justa, mais honesta, mais humilde, mais flexível, com a capacidade de adaptação, de adaptabilidade muito maior do que se eu não estivesse cooperando com o Espírito Santo. E nesse relacionamento com o outro, às vezes surgem embates, surgem ruídos de comunicação e as pessoas ficam ofendidas. E ofensa é uma pedra de tropeço. Ofensa é o que Satanás usa para impedir a unção de Deus na nossa vida. E se você está guardando mágoa, ressentimento, amargura, falta de perdão no coração, você está tomando veneno esperando que o outro morra e que às vezes ele nem sabe que lhe ofendeu. Por vezes é só por questão da personalidade, o outro é mais direto, mais dominante, e você tá aí, sabe, com essa sensibilidade à flor da pele. Falar com você às vezes é como ter que pisar em ovos, não pode dizer nada, que se ofende, se magoa, é o dodói. E é complicado conviver com pessoas assim. Normalmente elas estão sozinhas, estão na solidão, porque é desagradável conviver com pessoas que reclamam o tempo todo, que tem aquele vício de vitimização, que tem o hábito de criticar tudo, de julgar, de falar mal dos outros, sabe? De reportar o tempo todo más notícias, notícias ruins, pesadas, fica tudo pesado. O clima fica pesado. Se for no local de trabalho, o clima organizacional fica denso, por causa dessa má atitude que algumas pessoas têm. Mas voltando aqui, se você não perdoa, suas orações não serão ouvidas, seus pecados não serão perdoados, suas ofertas não serão recebidas. Você peca todo dia. Às vezes está ali pronto para ofertar, para dizimar, quer ceiar, mas pode estar fazendo indignamente, pode estar fazendo com a motivação errada, pode estar fazendo com uma condição totalmente deturpada, com a advertência e orientação que Deus já lhe disse que é de perdoar, de liberar, de ter uma atitude de misericórdia e perdão, porque também você precisa do perdão de Deus. Então perdoe o outro e é 70 vezes 7, como Jesus disse. Eu acredito que Pedro, o apóstolo Pedro, ele tinha assim um certo problema de relacionamento com o apóstolo João. Por quê? Porque tem uma referência, tem uma passagem que Jesus começa a dizer como Pedro morreria por causa do evangelho e tal, e a morte de Pedro foi assim
complicada, foi séria, foi trágica, né? Ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não considerou-se digno de morrer da mesma forma como Jesus, ser crucificado assim, normal, como você está me vendo aí no vídeo, né? Então, ele começou a ouvir de Jesus como ele morreria, por causa do evangelho e tal, e aí ele vira para João e diz assim: e quanto a esse aqui, o que vai lhe suceder? E por vezes nós ficamos ressentidos com a forma como o outro é tratado, os convites que ele recebe, os favores, a apreciação, o outro é mais reconhecido, e aí ficamos ressentidos. Eu falei ontem, às vezes é ciúme, inveja. E a inveja é a podridão dos ossos, e o amor ele não age em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se exaspera, não se ressente do mal, mas se alegra com a justiça, com a verdade, enfim. E nessa onda de não querer perdoar, as pessoas querem se vingar. Vingança, os filhos, a glória, isso são coisas que você não deve tocar, deixa na mão de Deus. E cuidado para você não cantar certos hinos que são feitos, certas músicas que são feitas, no sentido de você vai ver o que vai acontecer, eu vou te ver por baixo, eu vou estar por cima, porque Deus vai me honrar. Essa não é a visão de Deus. Deus não fomenta, Deus não alimenta divisão, confusão. Deus não é Deus de confusão, nem de incoerência, nem de fazer diferença entre as pessoas. Ele trata todos da mesma forma. Ele ama a todos da mesma forma. Você não é mais digno, menos digno do que ninguém da graça, do amor, do favor, do perdão, da misericórdia dele para conosco. Deu para entender? Espero que sim. E cristãos enfrentam dificuldades de relacionamentos. Nem sempre tudo que dizem a você tem que revidar. Deixa algumas coisas passar. Sabe? Às vezes a pessoa está ali num dia mal, ela não tem a consciência de que a forma como ela está, o sentimento que ela tem naquele momento de ira, de insatisfação com a vida, e ela acaba despejando em você, sendo grosseira, áspera, rude. E tem algumas coisas que você deve deixar passar, relevar, sacudir, sabe? E aí tem a opção. Nesse relacionamento com os outros, tem coisas que eles nunca vão mudar. Tem hábitos que eles nunca vão deixar. Você pode orar em relação a isso, eles podem melhorar, ou de repente, quem sabe eles mudem, o Espírito Santo é que muda, mesmo assim se a outra pessoa deixar. Caso contrário, se você está fazendo de tudo e fazendo com que aquela pessoa se comporte de determinada forma, talvez você está conseguindo pela manipulação, mas no coração ela continua focada naquele hábito, naquele comportamento, naquela atitude. Então ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Nós cooperamos com o Espírito Santo e ele nos muda. Aí sim, esse é o processo de mudança. E é como eu sempre digo, Jesus é um gentleman. Ele não vai invadir, eu vou te mudar agora. Não. Se você quiser despertar para isso, o Espírito Santo convence. O Espírito Santo começa ali o processo. Ele convence. Se você cooperar, o Espírito Santo lhe muda. Nesse processo de relacionamento com o outro, às vezes temos o hábito infeliz de estar dando opinião a respeito de tudo, de estar se metendo na vida alheia. Vai cuidar da sua vida, você já tem muitas demandas, do que ficar se metendo na vida do outro, dando sua opinião quando não é chamado. Ok? Paulo ele escrevia muito para que as igrejas andassem juntas, advertiu a Timóteo para ele ser bem temperado, não ser ranzinza, sabe? Ser uma pessoa agradável. Isso não significa que você vai ter que sorrir o tempo todo, mas você vai ter uma atitude flexível, sincera para com as pessoas, verdadeira. Você pode ser relacionável. Lógico que você pode selecionar as pessoas com as quais você vai compartilhar da sua intimidade. Amigos
Amigos mais chegados que irmãos. E relacionamento é uma dedicação de tempo integral. Para se relacionar bem com o outro, você vai ter que se dedicar de forma integral. Não é assim uma vez por mês e pronto. Sim, tem aquelas pessoas que nós encontramos, convivemos um tempo com elas, caminhamos bastante, aí quando nós reencontramos depois de um tempo, parece que nós vimos ontem. Tamanha é a sinergia, tamanha é a afinidade que se estabelece ali, mas temos que ter ciência de que isso foi construído antes, as bases foram estabelecidas, não é de uma hora para outra. E as pessoas estão tão carentes hoje, tão carentes que você diz para ela, nossa, você fez uma boa apresentação, elas já estão pensando que você está apaixonado ou algo do tipo, estão pensando que você é o melhor amigo, a melhor amigo. Cuidado com quem você vai compartilhar seus segredos, suas vitórias, suas dificuldades, para você não estar dando munição para pessoas que querem só lhe bombardear, lhe expor, lhe ver em situação vexatória, lhe ridicularizar. Tem que ter muito cuidado com isso, porque essas pessoas elas estão doentes já. Elas estão doentes. Porque realmente não é a vida abundante que Jesus escolheu para nós. Está aí o tempo todo focalizando na falha do outro e aumentando isso. Vivendo de degladiar, bombardear e entrar em confusão com as outras pessoas. Isso até envelhece. Isso até envelhece. E nesses embates que muitas vezes surgem no relacionamento, tem coisas que você vai ter duas opções. Ou você vai morrer para isso, ou você vai morrer por causa disso. Se você morrer para isso, você vai relevar, deixar passar, deixar para lá. Se você morrer por causa disso, é uma decisão também. Que você pode estar se matando, tentando mudar o outro, e fazendo de tudo, e com raiva, estressado, tenso, por conta de escolhas ruins que você está fazendo consigo mesmo. Porque a culpa não é do outro, não. É a forma como você lida com o outro. Vá buscar ajuda. Vá até o seu pastor, o seu líder, compartilhe. Sabe? Também há um outro profissional, terapeuta, psicólogo, coach, enfim. E nós precisamos nos adaptar às pessoas e às coisas, focalizar e maximizar o que o outro tem de bom, também ser menos exigentes. Na verdade, nós somos menos exigentes conosco do que com os outros. Com os outros, o padrão é lá em cima. Tem que me agradar. Tem que suprir as minhas expectativas. Mas eu, em relação ao outro, eu não estou disposto a ouvir, não. Só quero falar. Eu só quero me apropriar. Eu só quero me utilizar do que o outro tem, do dom do outro, da influência, do poder, da posição, da aparência, da fama que o outro tem, prestígio. Talvez isso está até inconsciente, mas talvez você tenha relacionamentos que estão na base da falsidade, do interesse escuso e ilícito, que não tem nada a ver com o amor de Deus. E esse orgulho, essa vontade de querer só receber e achar que está certo, enfim, ele nos impede de ver o que nós estamos fazendo de errado. E nesses embates, nesses relacionamentos com o outro, às vezes nós colocamos sentenças. Quando elas não atendem às nossas expectativas, não dão ali uma alisada no nosso orgulho, aí o que a gente faz? Eu vou me afastar de você. Eu já vi crente ficando de mal com o outro. Malzinho, burrinho assim. Já vi. Ficando de mal. Se afasta da minha vida. Eu vou contar para todo mundo o que você fez comigo. E perdão não é isso, não. Perdão não é ficar de mal com o outro, não falar com elas, falar mal delas para todo mundo. Aí depois de um tempo voltar, ir até elas e dizer, agora eu vou te perdoar. Isso não é perdão, não. Isso não é perdão.
O que mais que eu posso falar para você aqui a respeito disso? O corpo de Cristo, eu falei isso em um vídeo anterior. O corpo de Cristo ele não está unido, sabe por quê? Sabe por quê? Um dos motivos dele não estar andando em unidade porque as pessoas não têm medo de fazer fofoca, intriga, ficar falando os segredos que eram para confidenciar, guardar. Basta uma chave, não precisa nem ser as 7 chaves. Era para guardar, alguém compartilhou com você, enfim, ou com alguém, e esse alguém compartilhou com outra pessoa, que compartilhou com outra, com outra, com outra. E aí fica uma bagunça generalizada. Isso é um problema sério. Até mesmo com relação a líderes, que deveriam ter um padrão de ética mais consolidado e um caráter mais ajustado por Deus, porque quanto mais alto se vai, mais eu estou falando na instituição igreja, quanto mais alto você for, quanto maior a sua responsabilidade, aí que você tem que mostrar Jesus nos seus atos, no seu procedimento, no amor, na palavra, na fé, no procedimento. Guardar o segredo das pessoas. Ser fiel, ser leal, isso está faltando muito. Para andar em unidade tem que ser fiel, tem que ser leal, tem que ser honesto, sincero. Não é sincericídio, nem falta de educação. Nossa, teu cabelo tá ridículo. Isso aí é sincericídio, falta de educação. É diferente dizer, olha, esse cabelo não está à sua altura. Você tem a capacidade de deixar ele mais harmonioso, não está muito bem não. Dê aí uma ajustada. Tem pessoas que você tem intimidade, a liberdade de falar dessa forma. E aí, nessa parte, quase finalizando o vídeo, aqui 21 minutos, eu vou falar para você a respeito de que sua ira, sua raiva, ela não vai produzir a justiça de Deus. Se alguém feriu você, ofendeu você, vai até diante de Deus e dizer, Senhor, por que eu me feri? Por que eu me ofendi com isso? Por que eu me iro tão facilmente? Deus vai te mostrar o motivo. Deus vai te mostrar. E aí, tem algumas pessoas que falam assim, chega alguém na igreja, ou numa conversa livre, e a pessoa fala assim, eu não gosto de fulano, o santo não bate. O Espírito Santo que habita em você, habita nela. Como é que o santo não bate? Ou você fica mal com todo mundo? Isso é só orgulho. Só orgulho. Tem personalidades que são diferentes, você pode estudar mais sobre isso. Tem pessoas que estão sozinhas porque são desagradáveis, não fazem nenhum movimento em prol do outro, em prol de estar em um grupo, em uma confraternização, em uma reunião. Tem algumas igrejas que têm um modelo de células e as pessoas mantêm aquelas células por um longo tempo. E às vezes a célula está cheia de gente, às vezes está, às vezes não está, mas estando ou não estando cheia de pessoas, elas estão ali naquele lugar porque é a afinidade. Só que o propósito principal, não sei se agora mudou, mas eu creio que não. O propósito principal é de difusão do Evangelho. Essas reuniões nas casas, essas reuniões de célula, não é para você estar futricando e tricotando a vida do irmão, ou só comendo bolo, comendo pão, no final da reunião da célula, ou ali com as pessoas por afinidade, porque você gosta delas, porque elas lhe agradam. Pare com isso. O que Jesus faria? Ficaria nessa cápsula, futricando, fofocando, criticando, maldizendo as outras pessoas? Será que ele faria isso? O propósito principal da célula é esse? Se reunir para estar alimentando afinidades? Você pode ter afinidade, sim. Desde que você não fique numa zona de conforto tão grande que impeça você de fazer o que ele te diz para fazer, que é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda
criatura, toda. Não é só aquele que você tanto estima, acha bonito, acha rico, acha famoso, acha... toda criatura. Já começa aí a seletividade, o critério de seleção. Fulano é assim, assim, não serve, já está perdido. Já tá, vá pro inferno. Esse aqui, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Matou, roubou, mas assim, é bonito. Fala bem, então dá para vir pro reino que Jesus faz a obra. Já começa assim. Triste, né? Talvez a pessoa diz assim, realmente tem muito isso na minha igreja, precisamos observar nossos caminhos. E saber se nós, eu, você, ou vocês, quem sabe vocês estão assistindo, você está assistindo com outras pessoas, saber se nós estamos agindo dessa forma, ou até pior do que isso, fazendo acepção de pessoas. Aí também não tem unidade, sabe por quê? Entre os ministérios, porque é uma competição, é uma mesquinharia, é um salseiro para poder ministrar. O povo quer ministrar de domingo. Os grandes eventos, virada de anos, congressos, simpósios, conferências, seminários, encontros, ajuntamentos, eventos. As pessoas querem isso. Colocam num culto de oração no meio da semana que vai 3 pessoas, 5, que essa é a realidade. Bora fulano ministrar louvor. Não dá não. Estou muito ocupado. Isso é uma outra mensagem, mas pode ser que você esteja mentindo, fugindo, porque a igreja não tem a quantidade de pessoas que você espera, né? Ali aplaudir no final da música, que você acha que é até para você, de aplaudir, de magnificar. Quando você descer da plataforma, um tapinha nas costas. E é uma galera que gosta de brigar para estar nesses eventos. Fica engalfinhando um no outro. Só falta matar o outro, pular no pescoço. O líder me escalou para esse dia. Às vezes não é na linguagem verbal, mas na corporal. Poxa, queria domingo à noite. Aquele culto do rebanhão, culto que tem mais gente. E aí as equipes. Aí o diabo, ele fica feliz com isso. Porque ele nem precisa ficar trabalhando. As pessoas mesmo cuidam de tratar as raposinhas, dar alimento para elas e soltar umas nas outras. Umas sobre as outras. Quando chega uma pessoa que não é cristã na igreja, conforme a aparência ela é tratada de uma forma, conforme a posição ela é tratada de uma forma, até levada para frente. Mas se não for, se ela não tiver o nosso perfume maravilhoso, nossas roupas de marca, nossa eloquência, elas estão fora. É assim que nós tratamos? Com os desviados, os afastados. Quando chegam na igreja, olha lá, fulano, ela tá aqui. O olhar já é discriminatório, já é assim de repulsa, de rejeição. Só que se você está sendo fonte, canal de rejeição, você não está fazendo como Jesus faria, não. Você está se enganando. E eu nem sinto dizer, eu sinto dizer que você está se enganando. Você está se enganando mesmo. Jesus, ele acolhe, ele abraça, ele ouve, ele atende, ele se importa, ele se aproxima, ele se achega. Ele não repele, ele não foge, ele não corre das pessoas. Jesus andava com a galera da pesada. Mas ele se certificava, ele era a luz, era o sal. Ele fazia a diferença. E aí olha para o desviado, aquele menino que fez um maior escândalo no ministério de louvor, adulterou, agora voltou para cá. Rapaz, que falta de vergonha. Falta de vergonha sua. De estar fazendo uma coisa dessa, porque você peca todo dia também. Talvez seus pecados não foram expostos, mas sabe lá eles quais são. O convívio em família, não vou lá nessa confraternização porque vão beber cerveja, vão xingar. Vai lá ser luz, vai lá ser sal.
fazer diferença. Vai falar com aquele seu primo, prima, tio, tia, que você nunca falou. Vai derramar amor. Já falei sobre questões de afinidade, tratamento com visitantes, enfim. As igrejas também, as congregações estão lutando, estão brigando por aí. Temos que olhar o que o outro tem de bom. Tem uma congregação aí que ela é boa dessa coisa da prosperidade. Mas sabe um ponto? O pessoal critica cá em cima. Mas sabe uma coisa que eles fazem que eu não vejo outras tantas igrejas grandes e certinhas fazerem? Ação social. Mas as pessoas não falam isso.